Recentemente saiu essa notícia aqui dizendo que as do Job vão receber aí os direitos trabalhistas, como 13º, férias e todas as garantias que os trabalhadores devem receber. E por que isso importa? Se até esse trabalho que durante toda a história da humanidade foi considerado como um emprego indigno, já está garantindo aí direitos trabalhistas, por que então que os motoristas de aplicativo também não chegaram a receber esses direitos ainda? Será que o trabalho dos motoristas é menos digno do que o trabalho que essas mulheres fazem? Fala comigo, galerinha do YouTube. Meu nome é Felipe e vocês estão no canal Na Correria com Felipe. Pessoal, recentemente aí a gente tem visto várias discussões para dizer se o motorista deve ou não ser CLT, se o governo tem ou não que cobrar taxa por impostos e outras coisas. Já deixa aí no comentário qual que é a sua opinião e para a gente começar aí uma discussão sobre esse assunto, mas eu trouxe essa notícia que eu falei no começo aí do vídeo, porque foi uma coisa aí que me chamou bastante atenção, porque desde sempre o trabalho aí feito pelas profissionais do sexo é um trabalho que não tem assim um reconhecimento pela sociedade. Sempre foi descriminalizado e recentemente já existem decisões aí garantindo o acesso dessas pessoas, dessas mulheres, há direitos que são dos trabalhadores formais, no caso, nos trabalhos que geralmente é reconhecido pela sociedade. Não vou entrar no mérito aqui se o trabalho é ou não, deveria ser ou não reconhecido pela sociedade, mas não deixa de ser um trabalho. Mas o meu ponto aqui nesse vídeo é trazer para você, e o trabalho dos motoristas? Que é um trabalho muitas vezes elogiado pela sociedade, é um trabalho aí muitas vezes que ajuda de fato diretamente a locomoção das pessoas no dia a dia e não tem um reconhecimento aí para trazer garantias e entre outras coisas que tem nos direitos ali dos trabalhadores. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês aí se é ou não vantagem para os motoristas terem direitos dos trabalhadores. Bom, se vocês não me conhecem, eu sou o Felipe, como vocês já sabem, aqui é o canal Na Correria com o Felipe. Fui motorista de aplicativo por bastante tempo, mais de 7 anos. Hoje eu sou advogado e por conta disso, se você tiver alguma dúvida jurídica, tiver algum problema aí com a plataforma, bloqueio ou qualquer coisa desse tipo, ou outra coisa que não esteja diretamente relacionada aos aplicativos, eu vou deixar aí na descrição um link para você entrar em contato comigo e a gente poder bater um papo aí sobre o seu caso. Então, pessoal, como eu fui por bastante tempo motorista, eu sempre acompanhei aí os influenciadores e eu vejo que a maioria discorda da situação de ser CLT, de ter os direitos trabalhistas. E eu até concordo em partes, porque o trabalho do motorista por aplicativo é um trabalho que demanda bastante tempo. Você tem autonomia de tempo, você pode fazer ali o seu horário. E no meu caso, quando eu iniciei nos aplicativos, foi por conta disso que eu iniciei, por conta da flexibilidade de horários, eu conseguia fazer ali o trabalhar junto com o horário da faculdade, que no caso eu fazia de manhã, que era uma opção que eu tinha, que eu preferia, no caso, estudar pela manhã e conseguia fazer as minhas corridas à tarde. E esse ponto, talvez, com aí uma regulamentação dos aplicativos, pode ser que acabe com essa opção. Mas aí, voltando naquela notícia que eu trouxe no começo do vídeo, traz muita relação com o trabalho dos aplicativos, porque, no caso, as do Job, como eu trouxe aqui, para quem não sabe, as do Job são as profissionais do sexo aí, e qual que é a similaridade que tem nesse caso? No caso, a diferença é que elas estão oferecendo aí o seu corpo como um meio do trabalho,
E o motorista, no caso, oferece o seu carro como o meio do trabalho, né? Além de oferecer ali a sua força, o seu tempo, né? Dispor do seu tempo e do veículo. O que traz aí de parecido, no caso? No caso, o parecido seria o aceitar ou não fazer um trabalho, o preço que você define ou não. No caso do motorista, quem define o preço é o próprio aplicativo. O motorista só aceita se vai ou não fazer a corrida e ainda assim, trazendo para essa visão, o motorista ele não tem a autonomia de dizer assim, não, eu não vou fazer essa corrida. Aí você pode dizer, tem sim, ele pode recusar a corrida. Em partes ele pode recusar a corrida, mas se você passa a recusar diversas corridas ali numa sequência, por exemplo, o aplicativo da 99 começa a te deixar bloqueado por um tempo. Ele deixa você por um período de 1 hora, depois se você continuar recusando ali corridas em sequência, ele te bota um período maior, 48 horas, e vai aumentando gradativamente. Então, assim, você não pode escolher diretamente a corrida, entendeu? Você tem que fazer ali um sobrepeso. Ó, já recusei demais, o aplicativo já me avisou, se eu recusar a próxima, eu vou tomar um bloqueio aí temporário. Então você não pode escolher diretamente a corrida. Você tem um limite ali até onde você pode escolher. E nessa notícia que eu trouxe aí, lá da Bélgica, essa lei que eles colocaram prevê que as profissionais, as do job, vão poder escolher qual serviço elas vão fazer ou não. Então, se ela chegar e falar, não gostei dessa pessoa, não vou fazer o serviço com ele. Ela não vai ter uma punição do aplicativo ou da casa, sei lá onde ela trabalhe, por conta de que ela tem o direito garantido, entendeu? Então, uma coisa que a gente pode trazer aqui em relação com essa notícia que eu trouxe agora é justamente isso. O aplicativo não ter a autonomia de dizer assim, não, você tem que fazer essa corrida, senão a gente vai te bloquear. Então, esse seria aí um comparativo para a gente ter e um benefício que se os motoristas tivessem a CLT lá, não precisa necessariamente ser a CLT, mas ter uma legislação colocando ali para o motorista que ele pode recusar as corridas, certo? O segundo ponto, vamos para o ponto do preço. Então, quem estipula o preço das corridas é o aplicativo. Então, primeira coisa, ele antigamente não mostrava nem o valor que ia ser a corrida. Recentemente, alguns anos agora, que o aplicativo começou a mostrar ali, antes de você aceitar a corrida, o valor que ia ser pago. Então, assim, é uma coisa que eu acredito que o aplicativo fez para tentar trazer um pouco dessa parte do motorista sentir que tem ali a autonomia sobre a corrida, dele poder falar assim, não, essa vale, essa não vale. É um pouco disso. Mas, mesmo assim, a corrida, se você aceitar, é aquele preço. Não tem outra opção. Alguns aplicativos têm até uma opção de você negociar o valor, mas o valor já é sugerido pelo aplicativo. Você não coloca lá o valor que você quer diretamente. Por exemplo, o aplicativo da InDrive, tem opções agora também nos outros, mas o pioneiro nisso foi a InDrive. A corrida, valor sugerido é R$ 20. Você pode jogar lá em cima, mas ele já sugeriu para o passageiro que essa corrida valeria esse preço. Então, se você escolher um valor diferente, não vai funcionar, entre aspas. O passageiro vai recusar porque você colocou um valor ali diferente do que o aplicativo sugeriu. Então, esse é um outro ponto que entra aí em, não vou dizer conflito, mas em similaridade com essa notícia que eu trouxe. Porque você analisa que, no caso dessa notícia, as do Job vão ter a opção de colocar lá o preço no seu serviço, diferente do que acontece com os motoristas. E aí, o que você acha? Isso que eu estou falando tem algum sentido? Faz algum sentido para você? Você acha que os motoristas deveriam ter uma legislação, alguma coisa aí para garantir isso que eu falei? Ou você acha que do jeito que está bom, é só melhorar a tarifa ou alguma coisa desse sentido? Deixa aí no comentário para a gente poder conversar mais sobre esse assunto. Eu vou colocar aqui mais um terceiro ponto
que nessa notícia que eu coloquei no começo do vídeo faz uma diferença também. As mulheres, no caso, que trabalham, no caso homens também, estou trazendo mulheres porque é o mais comum, mas elas têm também as garantias aí, por exemplo, o equivalente aqui no Brasil de FGTS, INSS e entre outras garantias que nós temos aqui no Brasil que são parecidas lá com os que elas vão ter na Bélgica. Então, isso traz o que eu costumo dizer, é a segurança financeira para o motorista. A maioria dos motoristas não tem uma gestão ali do seu dinheiro, ele não sabe como fazer, não sabe quanto gasta, não sabe qual é o valor do trabalho, às vezes acaba aceitando essas corridas que não vale a pena fazer por conta de não saber ali o valor do seu serviço. E se você quer ter um controle melhor sobre isso aí, eu vou deixar uma planilha que ajuda muito, faz muita diferença você saber o quanto você está ganhando, o quanto você está gastando. Vai estar aí na descrição também, você pode procurar. Mas a maioria dos motoristas não sabem. Então, assim, ter essa garantia financeira, por exemplo, num caso de doença, como você sabe aqui no Brasil, se você ficar um período aí de 15 dias afastado do trabalho, você já começa a receber pelo INSS. Então, assim, você ficou 15 dias. A gente sabe que motorista, se fica um dia parado, já é um grande prejuízo. Então, isso seria o que eu gosto de falar, que é a segurança financeira para o motorista. Muito motorista aí acaba que se endivida, acaba que não consegue depois alugar um carro quando perde o seu carro financiado ou alguma coisa desse tipo. Então, isso traria uma segurança financeira, assim como a aposentadoria no futuro. Muito se fala que no futuro não teremos aposentadoria no Brasil, mas é uma coisa que vai acontecer gradualmente. E o importante é você ter esse valor lá já garantido, porque se tiver, você já tem a garantia. Se não tiver, ok. Mas se lá chegar lá na frente, quando você chegar com os seus 65 anos, que é a idade média aí para aposentar, e você não tiver nenhum valor, a sua aposentadoria não vai corresponder ao que você precisa receber. Você vai acabar aposentando por idade. E aí é onde entra. Provavelmente daqui a alguns anos, a aposentadoria não vai mais ser 65 anos. Você vai ter que ter mais idade para conseguir aposentar. Mas, se você tiver um valor já depositado, talvez você aposente até antes. Isso é um outro detalhe para um outro vídeo, que é as regras de aposentadoria. Mas é importante, eu acho importante, o motorista ter também essa questão da segurança financeira. Porque já é muito inseguro você estar na rua todo dia dirigindo para cima e para baixo. Tem a questão de você poder sofrer um acidente com o carro, tem a questão de você ser assaltado, tem a questão do seu passageiro, na hora de descer do carro, acontecer um acidente e você acabar sendo atrelado ali. Então, tudo isso vai te gerar ali insegurança. Mas eu trago também, bastante importante, essa segurança financeira para os motoristas. No mais é isso, vou deixar também o link dessa reportagem aí na descrição, se você quiser saber mais detalhes. Foi mais uma coisa aí que, conforme a gente tem essa discussão aqui no Brasil em alta, né? Teve agora aí nos dias 9 e 10 a audiência pública para que está discutindo exatamente isso, se os motoristas vão ser ou não CLT, tá? Mas trazendo agora aqui uma conclusão, no meu ponto de vista, o motorista ser CLT traria ali um engessamento do trabalho. Então, ele teria que cumprir um horário, ele não poderia ultrapassar aquele horário, ele teria que fazer ali um horário mínimo, até para poder receber, né? Porque se o motorista tiver a liberdade de trabalhar quantas horas quiser, por exemplo, o motorista fala, essa semana eu vou tirar folga. Tudo bem, você tira a sua folga, você não recebe nada. Mas aí depois você tem que compensar essas horas. Se você entrar no CLT, tem todo esse problema. Quando você tem autonomia sobre isso, você sabe ali, eu vou ficar essa semana fora, mas eu vou dobrar depois na outra semana para compensar. No CLT você tem a limitação de horário ali por dia. Mesmo que você pegue folga durante uma semana, na outra semana você não pode dobrar o tempo de trabalho,
porque as regras da CLT te colocam ali um tempo mínimo, máximo de trabalho, no caso. Então, assim, eu acredito que o ideal seria ter essa legislação específica aí para os motoristas. Aí você pode pensar, poxa, mas aí é uma coisa muito complicada você fazer uma legislação só para motoristas. Pois é, a classe de motoristas é muito grande, tem muita gente trabalhando com isso. Acredito aí que boa parte do número que dizem ser hoje desempregados, na verdade, trabalham com aplicativos e talvez até por isso a taxa de desemprego está tão alta, mas na verdade é o trabalho informal ali que os motoristas estão fazendo. Não sei se o caminho correto seria formalizar. Na verdade, acredito que formalizar não é uma boa opção por conta de todo esse engessamento. Perderia ali a essência do trabalho como motorista, de você poder escolher o seu tempo de trabalho. Mas eu acredito que deveria ter essas garantias para os motoristas, como garantia ali de um recolhimento do INSS, alguma coisa assim, para garantir quando você sofreu algum acidente. Aqui vão ter muitos que vão falar, mas aí é só o motorista se organizar e fazer ali a sua reserva. Infelizmente, a realidade do cidadão médio brasileiro é não ter essa questão da educação financeira, entendeu? Então, é muito difícil uma pessoa, um cidadão normal brasileiro, ter essa noção de que, eu ganho R$ 3.000 todo mês, eu vou guardar 10% disso. Geralmente, ganha 3.000, gasta 4. Esse é o normal do brasileiro. Se você consegue se organizar, parabéns, você está acima da média. Mas o normal do brasileiro é ganhar 3, gastar 4. Entendeu? Então, eu acredito que se tiver um mecanismo aí já para garantir essa coisa, já vai ajudar bastante gente. E com o passar do tempo aí, que as pessoas comecem a aprender, talvez pode até ter aí gradualmente ir tirando essa questão, mas eu acredito que a gente precisa ter aí algumas garantias para os motoristas, precisa ter alguns direitos garantidos, porque se continuar do jeito que está, o aplicativo vai continuar aí forçando o motorista, vai continuar cobrando mais do passageiro, pagando menos para o motorista e cada vez vai ficar mais inviável. Vão aparecer motoristas novos com menos experiência, então ele vai chegar, nossa, essa corrida está pagando 15, mas na verdade essa corrida lá atrás pagava 20, R$ 25. E ele vai achar boa aquela corrida que paga R$ 15, entendeu? Então, precisa ter toda essa educação. É muito motorista, às vezes você fala, mas eu me dou bem. Tudo bem. Se você se dá bem, parabéns, continue. Mas o problema é que a maioria das pessoas que estão entrando agora para os aplicativos não tem noção e às vezes não tem a ideia que, por exemplo, ele pode vir aqui no YouTube ou em outra plataforma, no Instagram, começar a seguir as pessoas mais experientes ali que postam conteúdo ensinando a fazer corridas, por exemplo, ensinando a escolher corridas, e às vezes a pessoa até não dispõe daquele tempo, entendeu? Às vezes a pessoa tá tão conturbada ali, cheio de conta para pagar, que a única coisa que ela faz é entrar no carro, ligar o aplicativo e sair rodando, tentando só pensando, nossa, eu preciso fazer tantos reais hoje para poder pagar aquela conta que está atrasada e tal, 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 eu preciso pagar o carro. E ela não tem tempo de sentar ali 20 minutinhos e olhar, falar, nossa, é assim que eu devo escolher minha corrida, é assim que eu devo fazer isso. Então, é um assunto bem profundo, tá? Mas essa notícia que eu coloquei aí no começo me trouxe esse pensamento, é uma coisa que eu já venho pensando há muito tempo e acaba que isso seria uma brecha, na verdade, sim, é um caminho que as do Job lá da Bélgica conseguiram e, por que não, os motoristas também terem os acessos a essas garantias trabalhistas sem necessariamente precisar ali assinar a sua carteira e acabar engessando o trabalho, tá? No mais, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, comenta, se inscreve no canal e vai lá nos comentários para a gente continuar esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.